Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra. Eu peço que nos encha com Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos experimentar uma transformação em nossa mente, de forma que os nossos valores, as nossas crenças, as nossas vontades, as nossas decisões, nossas escolhas, tudo aquilo que somos e que nos define como pessoas, possa ser transformado e que a nossa vida possa ser preenchida pela vida do Teu Filho Jesus. Eu peço nesse momento que o Teu Espírito Santo, trabalhe em nossa racionalidade e nos leve a essa transformação mental, para que todos nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, a Tua vontade. Deus, realiza em nós essa transformação, hoje, aqui, neste lugar. Eu oro em nome do Teu Filho, o único, Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Sou meio apaixonado por vocês. Conheço a história de muitos de vocês. E assim, dia de batismo para mim é um dia muito emocionante. Porque todo batismo tem muita história, tem muita luta, tem muito conflito, que acontece, na maioria das vezes a gente não sabe. Realmente a escolha pelo reino de Deus é uma vitória na vida de quem faz essa escolha. Por isso que eu sou apaixonado por vocês, pelas histórias de vocês. Eu aprendo muito com as histórias e com as dificuldades e com tudo que vocês têm enfrentado como pessoas. Que bom que você está aqui, que bom que você pode estar ouvindo essa mensagem ou assistindo. Se isso acontece, porque de alguma forma, Jesus um dia escolheu esvaziar-se, escolheu se sacrificar, assumir a forma humana, experimentar a dor, o sofrimento, a mágoa, a perda, a separação, a morte. E Jesus fez isso porque Ele olhou para você e te amou de uma maneira incrível. E falou, vale a pena. Tudo isso vale a pena. Por isso que bom que você está aqui. Bom, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui toda semana para fazer algumas coisas. Adorar a Deus, abrir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, servir. E essa comunidade é extraordinária nesse processo de servir. Quantidade de pessoas, vocês, a maioria de vocês são voluntários em muitas áreas dessa igreja. Sem vocês, muitas das coisas que nós fazemos hoje como comunidade, expandindo o reino de Deus, não seria possível. Vocês são extraordinários nesse processo do serviço. O problema é que muitas vezes, o fato de nós estarmos envolvidos nessa rotina semanal de estarmos aqui na igreja, ou em nossas outras comunidades, adorando a Deus, estudando a palavra, servindo, nós às vezes nos esquecemos do que é mais importante. Que tipo de pessoa deveríamos ser? Ou melhor, que tipo de pessoa o mundo espera que você, cristão, seguidor de Jesus Cristo, portador da mensagem do Cristo, o Evangelho, que tipo de pessoa o mundo espera que você seja? Uma outra forma de pensar nisso é o que Jesus tinha em mente
quando Ele enviou os seus discípulos com essa mensagem, chamada o Evangelho, para todos os cantos da terra. O que Jesus tinha em mente? Você já se perguntou, para você mesmo, que tipo de pessoa Jesus espera que você seja? Que tipo de pessoa Jesus espera que os seus seguidores, aqueles que compreendem o Evangelho, sejam ou se tornem? Eu não sei o motivo que você está aqui hoje. Não sei se você vem em busca de consolo, de conforto, em busca de uma libertação. Sabe, mas existe uma pergunta que quando você abrir essa Bíblia de página a página, começo ao fim desse livro, essa pergunta vai ser feita para você. A pergunta é: quem você é? Deus está interessado em saber quem realmente você é. Ele sabe todas as coisas, e mesmo assim Ele faz essa pergunta. Nós estamos dando início a uma nova série aqui na Nova Semente, no sábado pela manhã. Essa série é intitulada Discípulo Radical. Nessa série nós vamos abordar alguns aspectos, 7 aspectos. Então serão 7 semanas, cada semana um aspecto, de características que todo verdadeiro discípulo do Cristo precisa ter na vida. As pessoas precisam olhar para você e encontrar essas características. E o objetivo disso é para que nós juntos possamos crescer nessa jornada, nos aprofundar no conhecimento, no desejo de Cristo para a vida dos seus discípulos, para que nós possamos ter a cada dia uma experiência real com Deus. Essa série está baseada nesse livro de John Stott, o discípulo radical. Esse pregador, teólogo, pastor, ele apresenta esses 7 aspectos fundamentais para a vida de discipulado. Aspectos que estão além do tempo, da época ou da cultura. Não importa qual é a sua geração e onde você vive, se você é um verdadeiro discípulo do Cristo, esses aspectos estarão presentes na sua vida. Portanto, já fica aí o alerta para você que vai participar com a gente nessa série, de reavaliar a sua vida, reavaliar suas crenças, seus valores pessoais, e identificar se no teu dia a dia as pessoas que estão ao seu redor reconhecem em você esses 7 aspectos que foram reconhecidos na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa dos seus primeiros discípulos e de muitos outros que vieram após eles. Discípulo radical é um convite para você viver uma radicalidade. Isso mesmo, nosso mundo não gosta muito de coisas radicais. Mas nessa série nós vamos trabalhar um pouco por que Jesus aborda essa questão de forma tão radical. Vamos ao texto dessa manhã. Se você tem a sua Bíblia ou procura no seu dispositivo, é hora de você ler a palavra de Deus junto conosco. É o livro de Romanos. É um texto muito conhecido de todos vocês. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo escreve para a igreja de Roma, e ele então aconselha os primeiros discípulos que estavam em Roma sobre algumas coisas, a forma como Paulo entendia que eles precisavam viver. E esse texto é um texto muito belo, tem muita informação para a gente aqui. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Racional de vocês.
e não se moldem ao padrão deste mundo. Algumas traduções trazem assim: não sejam conformados com a realidade do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus. Conheço muita gente que frequenta a igreja e tem medo da vontade de Deus. Você conhece gente assim? Tem medo da vontade de Deus porque, enfim, às vezes experimentar a vontade de Deus implica num sacrifício vivo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a viver ou a experimentar sacrifícios em nossa vida. Mas para Paulo, essa vontade de Deus é descrita com 3 expressões: boa, agradável e perfeita. Quem não gosta de coisa boa? Você gosta de coisa boa? Eu gosto de coisa boa. Agradável, melhor ainda, perfeita. Paulo diz que na vontade de Deus não existe nada que precisa ser modificado. E ele olha para tudo isso e fala: tudo isso é muito bom. E é esse conselho que Paulo dá aos primeiros cristãos na igreja de Roma, a grande metrópole daquele tempo. Roma, claro, mantendo a época e as devidas proporções, é uma cidade como São Paulo, multicultural, dominante, uma das maiores cidades do mundo. Os cristãos em Roma enfrentavam grandes desafios na sua jornada com Cristo, semelhante aos desafios que nós como cristãos enfrentamos aqui na cidade de São Paulo. Existe sim a necessidade de se oferecer em sacrifício vivo. O que Paulo está dizendo é que a vida do cristão é uma vida de sacrifício. Não é moleza, não é para todo mundo. Quando você escolhe viver na perspectiva do que aquele rabino, há 2000 anos atrás, ensinou, você precisa estar ciente que existem trocas que você precisa fazer, escolhas, mudanças de crença, de valores. E ele diz que tudo isso é um culto racional. Um culto racional. E, por favor, me permitam esclarecer um pouquinho o que é ser esse racional. Paulo não está dizendo aqui sobre a filosofia da religião, a teologia por trás da religião, as discussões de credo, de crenças, de valores. Quando cristãos entram em discussão uns com os outros, tentando impor a outros as suas percepções e suas crenças a respeito do Evangelho, do Cristo, de Deus e da religião, Paulo não está falando sobre essa intelectualidade da religião. Paulo está falando de que a escolha pelo Evangelho não pode ser tomada apenas no âmbito emocional, ou apenas no momento em que você está psicologicamente frágil, abalado por um problema da vida. Paulo está dizendo que a escolha pelo Evangelho tem que ser uma escolha consciente. Basicamente, a pessoa que aceita o Evangelho de Cristo precisa entender as implicações dessa escolha, o que vem junto com essa escolha. Quais as responsabilidades que agora eu, que me torno seguidor do Cristo, discípulo do Cristo, quais são as responsabilidades que eu passo a ter no convívio da minha comunidade, tanto cristã quanto não cristã. Por isso, escolha de forma consciente, use o teu intelecto, use a tua racionalidade, para depois não se arrepender dessa escolha, porque essa escolha implica em sacrifício. E é por isso que ele apela, ele convida, ele chama os cristãos do seu tempo em Roma para experimentarem uma transformação. Uma transformação através de uma renovação da mente. Nessa série, o tema da mensagem de hoje é inconformismo. Esse é o aspecto
que todo verdadeiro discípulo do Cristo precisa evidenciar na sua vida. Se existe um fruto que você precisa ter na sua vida, um deles é a inconformidade com o mundo que está aí fora, com o mundo que está ao meu redor, ao seu redor, com a sociedade, com a cultura, com tudo que está aí. O tempo inteiro martelando na nossa cabeça. Jesus era inconformado. Jesus era uma pessoa inconformada com a realidade do povo que ele tanto amava, tanto se relacionava. Eu pontuei aqui alguns aspectos que Jesus era inconformado, para relembrar vocês aqui, a gente conversar um pouquinho sobre eles. Vão ter outros aspectos que vocês vão lembrar. Primeiro deles, Jesus era inconformado com o sofrimento, com os que sofriam, os necessitados, os carentes. A ponto que uma das principais mensagens do Cristo, você vai encontrar isso em Mateus capítulo 25, na última sessão desse capítulo. Claro, quando Jesus conta uma parábola falando sobre o reino de Deus, o dia do julgamento. Ali nessa parábola, Jesus não coloca como critério a igreja que você frequenta, a teologia que você aceita como verdadeira, ou certa ou errada, a música que você escuta, o quanto você serve dentro de uma comunidade, o teu envolvimento dentro de uma comunidade como essa. Ali o que Jesus pontua como sendo o critério mais importante, o valor mais importante daqueles que herdarão o reino dos céus, são aqueles que estão preocupados com o sofrimento, com a dor que outras pessoas estão tendo. O segundo aspecto que Jesus era absolutamente inconformado era com a discriminação, com o sofrimento provocado pela doença. E talvez esse seja o aspecto mais relevante do ministério do Cristo, porque por onde ele passava, quando ele cruzava o caminho de alguém que estava doente, o Cristo realizava um milagre, libertando a pessoa, não apenas da doença. Você conhece o conceito que existia no judaísmo naquele tempo, de que as pessoas que estavam doentes eram porque haviam cometido um profundo pecado contra Deus, como se já não fosse suficiente a doença, ela carregava um senso de culpa, um senso de inferioridade, imposto pela sociedade vigente naquele tempo. E a cura não era apenas uma restauração da saúde, mas era a reconexão dela com Deus, com o reino de Deus e com a sociedade. Era uma libertação em todas as dimensões da vida daquela pessoa. Tem um texto em Mateus, capítulo 4, verso 23, que descreve um pouco desse sentimento de inconformidade de Jesus. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Olha que interessante que Jesus fazia, né? Mas ele fazia mais, além de ensinar e anunciar o reino de Deus. Ele curava as enfermidades e as doenças entre o povo. Uma outra condição na qual Jesus era completamente inconformado era a condição da mulher. Naquele contexto, diferente do nosso contexto, da nossa sociedade, uma sociedade altamente machista, discriminadora em relação à mulher, você encontra Jesus conversando com ninguém menos do que com uma samaritana, como se já não fosse mulher, ainda era samaritana. E se você não sabe, os samaritanos eram vistos pelos judeus como o pior tipo de gente que existia sobre a terra. Ao ponto dos seus discípulos, quando encontraram Jesus conversando com a samaritana, se surpreenderem com o ato do rabino, do mestre. Outra inconformidade de Jesus em relação às mulheres é como ele trata a mulher prostituta, a mulher adúltera. Diferente da atitude da sociedade religiosa do seu tempo, que estavam com pedras nas mãos para matá-la, para assassiná-la, Jesus estende a ela uma segunda chance, uma libertação. Definitivamente Jesus estava inconformado
com a sociedade do seu tempo. Os cuidados das crianças, outra coisa que Jesus era inconformado. E o que surpreende é que quando Jesus fala aquele texto famoso, deixar vir a mim os pequeninos, no contexto era que seus próprios discípulos estavam impedindo. Uma vez aconteceu um caso aqui na Nova Semente, ali em cima, na sementinha, de desrespeito às crianças. E o Cristo disse que o reino dos céus é dela, não são dos adultos, né? E às vezes a gente não se preocupa com elas. Outra coisa que Jesus era inconformado era com as relações de poder, política, corrupção. Você lembra o que Jesus fez quando ele entrou no templo em Jerusalém, naquele fatídico episódio do templo, onde ele viu, através da atitude daqueles líderes políticos e religiosos, porque você sabe que eram eles quem comandavam toda a política de Israel, os sacerdotes e os fariseus, vendendo bênçãos, vendendo perdão, vendendo, de alguma forma, um tipo de indulgência no templo, para que as pessoas se sentissem melhores, mais próximas de Deus, consagradas a Deus. E Jesus joga tudo no chão. Há um tempo atrás, eu estava andando no ônibus, vindo da minha casa aqui para Nova Semente, peguei um ônibus que subia a Brigadeiro Luiz Antônio, desci ali perto da Paulista, e algo extraordinário acontece assim nos bancos de trás, onde eu estava sentado, eu escutei a conversa de dois senhores, cristãos, crentes. De repente eles estão falando sobre a igreja. Um deles era diácono na igreja, o outro tinha alguma função lá, falando sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia, discutindo teologia ali, e de repente muda a conversa, e o assunto agora era o problema do celular de um deles, que quebrou a tela do celular. Já quebrou a sua? Já quebrou? A minha já. É um prejuízo, né? Quebrou a tela do celular do rapaz ali, e aí ele todo feliz contando para o cara qual foi a solução. Ele largou o celular na rua, fez um BO de roubo. Claro, já entendeu, aplicar o golpe na seguradora, né? E eu fico pensando se é esse tipo de atitude ou de conduta que o Cristo idealizou para os seus discípulos. Numa outra ocasião, aqui na Paulista também, almoçando aqui na Paulista, estou ali no restaurante, na mesa do lado, duas pessoas conversando. Um crente, você conhece crente, né? Tem um tipo de crente, roupa de crente, discurso de crente, tem uns jargões que o pessoal usa por aí. Se você não usa esse jargão, né? Você não é de Deus. Você tem um vocabulário diferente, não aceitou o evangelho, né? Estava ali, alguém vestido de crente, né? Com toda essa... Falando do evangelho, a pessoa que estava na frente dele. Você imagina eu ali sentado na mesa do lado, né, ouvindo, louco para entrar na conversa, né? Mas, de repente acontece algo interessante. Um morador de rua com seu saco nas costas, passa e pede um prato de comida. E ele falou, não tenho, não posso, agora não. Agora não dá. Eu fico imaginando Jesus naquele lugar, na hora que essa pessoa veio pedir algo a ele. Qual seria a atitude? Será que é esse tipo de crente, de discípulo, de religioso que Jesus idealizou para os seus seguidores? Sem dúvida nenhuma, a maior inconformidade do Cristo é a hipocrisia religiosa. E não são poucas as vezes que Jesus olha para os líderes religiosos do seu tempo e os critica e os condena pelas atitudes que tinham. Talvez da Bíblia, uma das seções mais importantes seja a seção que está em Mateus capítulo 23. Eu vou ler o início dessa seção, Mateus 23, dos versos 1 ao 5. Nós encontramos Jesus falando à multidão e aos seus discípulos. E olha que interessante o que Jesus diz aqui. Os mestres da lei, os conhecedores da Bíblia, e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: esses homens, fariseus e mestres da lei, todos esses homens, eles são os sucessores, aqueles que substituíram Moisés
possuem a mesma autoridade que Moisés. É isso que Jesus está dizendo. Eles se assentam na cadeira de Moisés. Ao ponto que Jesus diz o seguinte, ele diz assim: por isso, obedeçam-lhes. Estranho, né? E façam tudo o que eles dizem. A gente está acostumado com Jesus criticando os religiosos, né? Naquele tempo, e aqui um elogio. Mas Jesus continua: mas não façam como eles, porque eles não praticam o que pregam. Você entende o que era a inconformidade do Cristo? Tudo que fazem era para serem vistos pelos homens. E na sequência do capítulo você vai encontrar uma série de reclamações, acusações do Cristo em relação a eles. Vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, diz o Cristo. Mais para frente vocês desprezam as viúvas e os necessitados. Mais para frente, ele diz assim: vocês dão o dízimo, mas abandonam a justiça e os preceitos de Deus. Não agem com misericórdia. É o típico crente do nosso tempo. Bota uma roupa para ir na igreja. E quando eu estou falando de roupa, eu estou falando de forma metafórica. Aqui dentro se comporta como a melhor pessoa, sorridente, feliz, mas lá fora só nega imposto de renda. Enquanto Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, o que você imagina que Jesus idealizou para os seus discípulos quanto ao imposto de renda? Eu sei que é difícil. Eu sei que é um crime o que o nosso governo faz, mas é uma escolha que você tem diante de você. O que nós precisamos entender que quando somos chamados para ser discípulos do Cristo, quando você aceita o Evangelho e toma essa decisão implica numa transformação em níveis de crenças, valores pessoais. Não é apenas uma decisão emocional. E eu repito o que eu disse agora há pouco. É uma decisão que implica em você saber quem você será dentro de uma comunidade cristã e qual o seu papel fora dessa comunidade cristã. E aqui existe um problema, uma dupla responsabilidade, porque nós somos enviados ao mundo. Cristo nos envia ao mundo com uma mensagem falada, mas uma mensagem que tem que ser praticada, porque quando não é praticada, é condenada pelo Cristo, é repudiada por Ele. O Cristo era inconformado com pessoas religiosas que não viviam aquilo que diziam professar. E sabe, se você está vivendo isso de alguma forma na sua vida, pisa no freio, acende um sinal amarelo na frente da tua cara, do teu rosto, escrito assim: atenção. Vai para casa, bota o joelho no chão, pede misericórdia para Deus, pede para que o Espírito Santo transforme o seu coração, porque pessoas que vivem uma religião apenas da boca para fora, desculpa ser franco com vocês, o destino é o inferno, nada além disso. Somos enviados ao mundo com uma mensagem e com um testemunho de vida transformada, uma vida transformada pelo Cristo. Mas existe um segundo desafio, uma dupla responsabilidade. A segunda responsabilidade é que nós somos chamados para sermos santos, porque o mundo não é santo. O livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, um dos livros mais importantes de todo o Antigo Testamento, você encontra Deus fazendo um convite à nação de Israel no momento que Ele liberta a nação de Israel para que eles sejam uma nação santa. Êxodo capítulo 19. E entendam o que Deus está fazendo com Israel. Deus está dizendo para Israel: Israel, eu quero que vocês sejam diferentes do Egito, diferentes da nação da qual eu libertei vocês. Costumes, crenças, ideologias, filosofia, doutrina do Egito tem que ficar para trás. Não é à toa que Deus os leva para o deserto. Pedro, aquele a quem Jesus responsabilizou a igreja, o líder da igreja primitiva,
não diz nada diferente disso. Na sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, verso 19, vocês encontram o seguinte: Pedro aconselhando os cristãos, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Cristãos, discípulos de Jesus na perspectiva de Pedro, são pessoas santas. Ele continua: povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais à frente ele completa dizendo: somos estrangeiros e peregrinos pelo mundo. O livro de Levíticos, o primeiro livro depois do Êxodo, o terceiro livro da Bíblia, diz repetidamente, você vai encontrar a seguinte expressão: sejam santos, porque eu sou santo. Esse chamado de Deus ao seu povo é simples. Deus não quer mais do mesmo. É um chamado para que você viva uma experiência profunda. Mas é óbvio, isso implica numa escolha, uma mudança de mente, uma transformação e às vezes em sacrifício. Entenda uma coisa: se você não é inconformado com essas realidades do nosso mundo, é porque você está conformado com elas, acostumado com elas, acha que não são relevantes, acha que não são importantes, está tudo bem como está. O inconformismo é o testemunho, dos frutos, o testemunho de vida, o seu testemunho às pessoas que estão ao redor, que você não aceita a realidade como é, que você não aceita a corrupção, o desprezo ao pobre, o desprezo ao fraco, a injustiça institucionalizada, a hipocrisia na religião. Porque as pessoas que são inconformadas com essas coisas não praticam essas coisas. Por isso, atenção. Todos os blocos desse livro, a lei, os profetas, os evangelhos e os testemunhos dos discípulos falam a respeito dessa necessidade de nós não nos conformarmos. Nos profetas, o profeta Ezequiel, ele tem uma exortação contra Israel. Olha o que ele diz, Ezequiel capítulo 11, verso 12, ele diz assim: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês, Israel, não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram com os padrões das nações que estão ao redor de vocês. Quem você é? Essa é a pergunta. É importante porque é impossível você viver uma experiência de discipulado sem você saber quem você é. Entendeu por que radical? Porque implica num rompimento para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Implica num rompimento com todo tipo de crença, filosofia, conceito, cultura, conduta que o mundo martela na sua cabeça o tempo inteiro, para que você não seja diferente. O Evangelho é feito por pessoas diferentes, que a despeito de viverem desafios, Paulo olha para si próprio e para toda a comunidade de crentes e fala: todos pecaram, e a despeito disso, Deus chama todos de santos, e convida você para viver essa experiência de santidade ao lado dele. Tenho um amigo, o nome dele é Arley, aqueles amigos que está sempre tudo bem, sempre que eu encontro com ele, sorriso no rosto, que sempre está tudo bem. Lógico, como toda pessoa, ele tem as dificuldades, os desafios, as lutas dele. Ele é um discípulo de Jesus. Em algum momento da vida dele, ele resolveu fazer uma escolha consciente. Sabe, a transformação de vida, de crenças, valores, conduta, conceitos,
aconteceu na mente do Arley, ao ponto que ele olhou para o Evangelho e, entendendo todas as implicações do Evangelho, ele falou: eu quero ser um seguidor de Cristo. O que acontece na história dele é algo até certo ponto extraordinário, porque meu pai sempre foi uma pessoa que gostou da Bíblia, de estudar a Bíblia. E meu pai tinha prazer em se reunir nas casas com os amigos dele, ou na casa do meu pai, ou na casa de um dos amigos, para estudar a Bíblia. Tem muita gente aqui que se reúne nos nossos PGs, nos grupos. Se você não se reúne, participa, se envolve, se engaja. A gente só ganha com isso. E eu me lembro que meu pai estava ali um dia, nesse grupo, já por anos, 2 anos quase. Eu ia muitas vezes, tinha um pastor amigo nosso que frequentava, tinha um outro amigo, também que já havia aceitado Jesus há muitos anos. Estava ali com o sócio dele, estudando, e convidaram uma pessoa que trabalhava com eles para participar. A Ana, esposa do Arley. E o Arley levava a Ana todo dia de reunião. Mas o Arley era um cara que ele chegava, cumprimentava todo mundo, super amigo assim, né? Sociável. Mas na hora que começava a oração, abria uma Bíblia para ler, o Arley se retirava, pegava uma lata de cerveja ou algum outro tipo de bebida, sentava do lado de fora da casa, na varanda ou numa cadeira, e ficava ali lendo um livro, fazendo suas ligações de telefone, por 2 anos, pouco mais de 2 anos. Até que um dia, você já sabe o que aconteceu, né? Aí ele chegou para o pastor que estava lá: pastor, quero me batizar. Já entendi tudo, quero me batizar. E você sabe como é pastor, né? Tá bom, vamos estudar a Bíblia, né? Pastor não faz isso? Vamos estudar a Bíblia. E foi esse o convite do pastor para ele. Ele falou: eu não quero estudar a Bíblia. Faz 2 anos que eu estudo essa Bíblia aí. Já sei tudo. Entendo tudo. E ele disse: eu entendo, eu creio nisso. E ele começou a dizer as crenças que agora ele experimentava na vida dele. Eu já aceitei Jesus como a única referência da minha vida. Não tenho mais vícios. Não bebo mais, não fumo mais. Aceitei Jesus, quero ser batizado. Entende o que é o poder de Deus agindo na vida de alguém? A questão é que essa escolha, essa transformação implica em sacrifício, em mudança de crenças, da forma como esse meu amigo Arley experimentou. Todos nós precisamos experimentar essas transformações dia após dia. Porque sabe, a gente se acostuma com a igreja. O Brasil é um país cristão, certo ou errado? Certo ou errado? O Brasil, país cristão. A cissa maioria do país é cristão. E eu te pergunto uma coisa: todos esses cristãos que compõem a nossa nação Brasil fazem a vontade de Deus? São discípulos do Cristo? Vivem de acordo com o sonho e o propósito de Jesus para seus seguidores? Muitos de nós achamos que porque outros cristãos procedem como procedem, creem como creem, agem como agem, isso é correto. Jesus é a única referência que a gente tem. Tem muito cristão por aí dizendo que o cristianismo não é tudo isso, as verdades não são absolutas, são relativas, que o reino de Deus não é absoluto, é relativo. Vai ter gente que está preocupado ainda, acreditando na doutrina de que Deus só reconhece você pelo que você produz para Ele. Se eu for um bom pregador, se eu for uma pessoa que ora muito, se eu for uma pessoa que dá estudo bíblico, se eu vou à igreja, então Deus vai ser feliz comigo. Tem gente que crê na doutrina da prosperidade, do materialismo. Enfim, você já entendeu. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Esse é o convite de Paulo aos cristãos de Roma. Todos nós se ofereçam em sacrifício vivo. É a sua vida que importa. É a sua vida que importa. Santo. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus.
Não se moldem ao padrão desse mundo, não se conformem com a realidade desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque só assim, não de outro jeito, só assim você vai experimentar e comprovar isso que ele chama de bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. E eu tenho certeza que se você fizer essa escolha, a experiência vivida por aqueles homens no passado será a sua experiência. E da mesma forma como o mundo foi contagiado pela vida de sacrifício daqueles homens, o mundo e a cidade de São Paulo vai ser contagiado pela sua vida, nesse tempo, nesse lugar. Que Deus abençoe você. E que você possa ter essa experiência a cada dia, uma experiência mais profunda e real com Ele. Amém.